olá, aluna, bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos à nossa aula de disciplina da resistência dos materiais. Se você ainda não me conhece, está chegando hoje, professora Maluquinha mesmo, sou Catiele. Bem-vindos à nossa disciplina. Ó, assuntos rapidinhos para a gente tratar, tá? Nosso chat está aberto de agora até eu dar tchau para vocês, então podem mandar aí o que vocês quiserem com relação à disciplina, falar bom dia, dar oi, comentar algumas coisas. Se ficou com dúvida no que nós falamos na aula passada, é o momento de você escrever aí a sua dúvida, para que eu possa ir respondendo para você ao longo da aula, tá? Nosso chat está aberto, é nosso canal de comunicação direto. Qualquer hora da aula, você sinta-se à vontade para colocar a sua contribuição. Queira perguntar, queira colocar uma observação. Fala, professora, pera, eu não entendi. Tá bom? Vamos de novo. Usa o chat. Ele é o nosso canal de comunicação direto, tá? Bom dia, José Roberto. Isso aí, faça que nem o José Roberto, vai usando o chat. Bom dia, Nicolas. Roberta, bom dia. Bora, bora, vamos que vamos, vamos que vamos. Isso aí, gente. É isso mesmo, vai falando comigo aí no chat, que é o nosso canal de comunicação direta. Outra coisa, antes da gente começar a aula de hoje, tem bastante coisa legal pra gente falar. Muito importante. Tem alguns aplicativos, ou alguns sites, ou alguns softwares que nos auxiliam nos cálculos da resistência dos materiais. Hoje a gente vai calcular, Natália, bom dia! Hoje a gente vai calcular reação nos corpos, de estrutura treliçada também, tanto de viga quanto de estrutura treliçada. A gente vai começar aí identificando alguns pontos para cálculo de reação na estrutura. Passada falou do equilíbrio no ponto material, equilíbrio de um corpo rígido e das condições de equilíbrio, que são condições fundamentais para o cálculo de reação. Hoje a gente vai ver mais alguns pontos para calcular, enfim, a reação nos corpos. Nicolas, bom dia! E aí, o que a gente tem que entender? Tem alguns sites, alguns aplicativos, alguns softwares, algumas simulações que nos auxiliam nesse cálculo. E alguns deles são gratuitos. Eu quero partilhar com vocês, primeiro cálculo de reação que a gente vai fazer hoje é o cálculo de reação em viga, que é o mais simples para que a gente possa entender esses cálculos de reações para depois aplicar numa estrutura treliçada. Oi, Maísa, bom dia! Qual é esse? É um site que você tem livre acesso, livre utilização, que ele te auxilia nesse processo. Quer ver? Ó, vou dividir o quadro aqui com você para mostrar como que você procura ou como que você encontra esse site. Você entra lá no seu mecanismo de pesquisa aí, eu estou usando aqui o Google, mas você pode usar qualquer um, e escreve Viga Online. O primeiro que aparecer aqui, ó, clica nele. Eu cliquei, não clicou? Pera, clica nele. Tá indo, calma, que a professora clicou 35 vezes e aí agora eu buguei o site. Mas enfim, é esse primeiro site aí, ó. Deixa ele abrir. Bom dia, João. Tá abrindo. Calma que ele tá abrindo. É minha culpa mesmo. Eu que cliquei nele muitas vezes mais do que eu precisava. Tá. Vou deixar ele abrindo aqui e já já a gente vê a cara desse site aí. É um site bem legal, é um site gratuito. Oi, Pedro, bom dia. É um site gratuito que você pode utilizar para fazer os cálculos de reação em viga. Eu partilhei minha tela com você deve estar vendo aí também que tem uma outra abinha aberta, né? Enquanto esse meu site do Viga Online aí não abre, vou mostrar para você essa outra abinha, que ela é um site de simulações também, só que aqui eu tenho simulações diversas e interativas, com foco na física, ciência, matemática e química. Não tenho nada aqui relacionado a materiais, mas já que está aberto e a gente está esperando o site da Viga Online abrir, vamos dar uma olhadinha aqui nele também, né? Quais são essas simulações? Você vem aqui, ó, escolhe quais as simulações você quer. Gosto muito das simulações de física, né? Porque será? Porque a física rege o universo todo. Enfim, peraí que tá abrindo. Tá tudo meio devagar. Aqui do ladinho esquerdo tem os tipos de conceito ou de foco, né? Para os simuladores, você escolhe qual você quer. Então, aqui esses simuladores, tem vários simuladores. Diz o site que são mais de 8.000 simuladores. Então, você pesquisa aí, você procura aí, é bem legal essas simulações. Trabalhe com elas, é interessante você trabalhar com essas simulações também. Depois você navega aí só para conhecer esse site de simulações, veja quais são as simulações que tem na química, veja quais são as simulações que tem na matemática,
veja quais são as que tem nas ciências da Terra, ou as simulações que tem de biologia. São bem legais, gente. Veja esse site também de simulações, você vai se surpreender aí, tá? Vamos ver se o nosso Vigo Online abriu? Não tá querendo abrir, não. Vigo Online. Eu vou beber um pouco de água enquanto isso. Aí, abriu. Abriu. Ó. Bem legal esse site. E aí ele tem os cálculos também, ó. Tem a planilha para o cálculo e tem aqui outras calculadoras. Depois você vem e clica aqui para conhecer melhor, tá? Mas ele tá abrindo ainda. Tá abrindo ainda. Aqui, abriu. Você começa aí a montar a sua viga, tá? Coloca aí o comprimento da viga, quais são as cargas que tem. Vamos montar uma viga aqui? Uma viga de comprimento de 3 metros. Eu vou adicionar apoio. Já a gente fala desses apoios. Eu vou adicionar carga. A carga, lembra que a gente falou na aula passada que tinha carga distribuída ou a carga pontual? Vou colocar uma carga distribuída. Ela vai começar na posição 0 e terminar na posição 3. E na posição 0 ela vai apresentar um valor de 1 e na posição 3 ela vai apresentar um valor de 6. Olha aí que legal. Montou a nossa viga. Tá? Essa carga aí que a gente viu, ela apresenta uma carga distribuída de maneira variável, em que aqui a gente tem, na verdade, duas distribuições. Já a gente vai falar sobre isso, que eu tenho uma carga uniformemente variável e uma carga uniformemente distribuída, tá? E como é que eu faço para resolver, então? Como é que eu sei quais são as reações dos apoios? Só clicar em resolver viga. Olha aí, ele já mostra quais são os apoios e todo o cálculo para você, ó. Que legal. Inclusive, se você for fazer resistência dos materiais avançados, tem aí o cálculo do esforço cortante e o cálculo do movimento fletor. Legal, né? Pois é. É mais ou menos, o Pedro. O Pedro tá falando assim, professora, deixa eu falar aqui com vocês. Oi. Espera que tá indo, tô dividindo eu com vocês. Hoje a gente tá com uma internet assim meio preguiçosa, né? Sábado de manhã, acho que é muito sol, tá querendo ficar ali só. Não, nós vamos estudar, essa internet pode voltar a funcionar. Peraí, só um minutinho, que eu tô aqui partilhando o material com vocês. O Pedro falou assim, professora, ele é idêntico ao F2? Não, não é. Porque o F2, esse site Vigo Online, ele só trabalha com reação da estrutura e cálculo do momento fletor e também esforço cortante para viga. O F2 ele é mais completo. O F2 é um excelente software. Eu trabalho muito com o F2 e ele calcula reação para qualquer tipo de estrutura. Não precisa ser só viga. Ele calcula inclusive para a estrutura treliçada. Então você consegue construir a mão livre, segundo os recursos do F2, qualquer tipo de estrutura. Então é um outro mecanismo que vocês podem trabalhar também, o F2. Eu acho que o F2 é gratuito, não é não, Pedro? Porque eu tenho ele instalado na minha máquina, só que eu instalei na época da faculdade. Então, isso já tem 12 anos que eu instalei. Então, eu não sei exatamente, mas se ele é gratuito ou se ele não é, se paga não sei. É gratuito? Pedro, me responde aí, acho que você conhece, você sabe também, né? Senão, o pessoal dá uma pesquisadinha aí na internet. Mas eu acho que ele é um software gratuito. Você consegue baixar e calcular a reação de apoio nele em qualquer que seja o mecanismo aí que você tenha. Um outro software que é legal também... o Pedro tá falando que é gratuito. Então, baixa lá, gente, e vai aprendendo a trabalhar. Esse F2 é legal também porque o F2 ele é mais completo, né, como eu tô te falando. Porque nesse F2, você consegue colocar as características do material que você está trabalhando. Então, para determinado cálculo que você vai fazer, você consegue colocar qual é o material, quais são algumas propriedades mecânicas desse material. Esse F2 ele é fantástico. Um outro software também que é bem legal, só que ele é pago, tá? Ele tem a licença gratuita por 1 mês só, mas ele é pago. Não é caro, não. Eu tenho esse software também, eu comprei a licença dele quando eu estava na faculdade também. Não lembro quanto que eu paguei, mas ele não era caro. Chama MD Solids. MD-SOLIDS. MD Solids.
Esse software, ele é o mais completo que tem ali para essa nossa área, com softwares mais simples, né? Não softwares tão sofisticados. Porque do custo-benefício melhor aí para a nossa área de ensino e aprendizagem. Porque esse software, ele é um software para resistência dos materiais. Ele tem 12 módulos que abrange toda a área de resistência dos materiais. Então, ele pode fazer qualquer cálculo relacionado à resistência dos materiais, principalmente prever região de falha, fratura do material pelo excesso de carregamento ou na deformação elástica ou plástica. É bem legal esse software também. Só que, com relação ao... Ele é pago, né? Então, talvez valha a pena você, se você trabalha com isso, se é uma área de atuação sua, você consegue desenvolver alguns cálculos por ele também, vê se é interessante a viabilidade de comprar. Se não, baixa para teste de 1 mês, depois você vê aí. Mas o F2 ele é gratuito, esse Vigo Online também é gratuito, tá? Deixa eu ver um recadinho que chegou aqui no chat pra gente. Ok, o Maurício falou assim, professora, a maior dificuldade, assumindo que você é devido aos cálculos. Maurício, os cálculos relacionados a essa disciplina, eles são cálculos simples. Vou escrever aqui, Pedro, peraí. Vou escrever lá na publicação do chat. Sim, ó, mandei lá na publicação do chat para vocês como que se escreve MD Solids. Como que baixa? Peraí, o Maurício, que eu já falo com você. Entra lá no seu mecanismo de busca, escreve MD Solids, primeiro link entra lá e tem a parte do download. A página não é brasileira, tá? Não é português. Mas você clica lá no download e pede para baixar para você fazer o teste aí por 30 dias. Depois você vê a viabilidade de usar mais ele ou não, tá bom? Maurício, os cálculos, e galera em geral aí, os cálculos de resistência dos materiais, eles não são cálculos difíceis, são cálculos simples e que envolvem muita trigonometria em alguns casos, por exemplo, na aula de hoje. Aí, se você tiver com um pouquinho de dificuldade, a gente vai interpretando os cálculos e entendendo o que os exercícios vão pedindo. Mas se você tiver com um pouquinho de dificuldade em trigonometria, dá uma olhadinha depois, você vai precisar dar uma intensificada nesses assuntos de trigonometria. Então, pega um material aí na internet de trigonometria, de análise de triângulos, como calcular a hipotenusa, aquela lei que eu esqueci o nome agora, porque a professora está esquecida, muito esquecida, preciso tomar ginkgo biloba, de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, qual que é a regra para o seno, a regra para o cosseno e a regra para a tangente, tá? Porque isso vai auxiliar você. Mas a gente vai indo devagarzinho, tá bom? A gente vai indo aos poucos e se você for tendo dúvida, vai me perguntando, vocês todos. Ô, Nicolas, não, porque a aula passada era para eu ter terminado a sessão 1.1, mas aí a gente abordou mais os conteúdos e eu acabei atrasando um pouquinho. Hoje a gente vai falar da sessão 1.1 do livro, que a gente vai abordar os assuntos de treliças e apoios, tá? Tá bom, ô Renan, peraí que eu já faço isso. Isso mesmo, Maurício. Mas qualquer dúvida que você tiver, vai falando comigo que a gente vai se entendendo, tá bom? Não fica com dúvida. Ó, os que eu falei para vocês foi dos softwares ou site Vigo Online, F2, F2. Eu acho que o F2 é com 2 Os, F2, MD só M. F2. Peraí, que travou aqui o meu negócio de escrever. O meu negócio de escrever significa teclado. MD, MD Solids. Eu falei para vocês, eu coloquei aí no chat de vocês. E se eu for lembrando de mais algum, eu vou falando também, tá? Exato, Pedro. Quem já fez Resmate 1, treliça, na maioria, a gente vai usar muito trigonometria. Não só para treliça, mas para algumas análises de força no material, porque quando a gente aplica força no material, o esforço ele pode ser linear ou ele pode ser angulado. E quando a gente olha esse ângulo,
da aplicação da força e com relação à localização de aplicação da força, a gente acaba precisando ter que utilizar trigonometria para descrever, tá bom? Mas vamos indo devagar aí, gente, que a gente vai se entendendo. Eu vou ali, que é melhor. Eu acho que para essa disciplina é um pouco mais fácil abordar os conteúdos ali no quadro. Então, deixa eu me organizar aqui. Peraí, arrumar aqui o nosso microfone. A nossa câmera. Hoje eu tô muito malucona, né? Mas não é só hoje, não. Acho que vocês estão percebendo ao longo das aulas que eu tô muito malucona todo dia. Acho que eu sou assim mesmo. Vamos falar aí sobre, então, as treliças e os apoios. Primeira coisa que a gente tem que entender é que essa descrição de reação ou de suporte de estrutura, ela acontece para quaisquer tipo de estrutura. Aqui a gente vai falar especificadamente de treliça, e nós vamos fazer um exercício com viga, mas esses apoios que nós iremos falar, eles são aplicados a quaisquer tipos de estrutura. Eles suportam quaisquer tipos de estrutura. Para que uma estrutura ela possa estar suportada, nós temos aí que ela tem apoios para garantir a sua estabilidade. Feriadão tá chegando mesmo, Pedro, e aí é uma ótima oportunidade para vocês fazerem o quê? Estudar a resistência dos materiais. Eu sei que vocês têm programação, eu sei que vocês querem passear e tal, mas nada melhor do que tirar um tempinho para estudar a resistência dos materiais. Bom, para que a gente possa entender essa descrição de estrutura, a gente já falou na aula passada, na aula anterior ainda, ou seja, na primeira ou na segunda aula, o que é a estrutura e como que nós iremos estudar, certo? Falei para vocês que estrutura é qualquer tipo de material que contenha massa. E tem um aglomeramento dessa massa no espaço tendo uma forma específica. Então, qualquer coisa que tenha massa é uma estrutura e a gente vai avaliar o comportamento dessa estrutura segundo uma força aplicada. Nessa primeira etapa da disciplina, a gente vai avaliar esse comportamento da estrutura segundo uma força aplicada, olhando se ela está em equilíbrio e quais são as reações que os apoios oferecem para manter essa estrutura em equilíbrio. No caso de uma treliça, além de avaliar se essa estrutura está em equilíbrio, quais são as reações de apoio que mantêm essa estrutura em equilíbrio, a gente também precisa avaliar quais são as forças que cada elemento da estrutura compreende para garantir que ela esteja em equilíbrio. Por isso que a gente precisa identificar e saber quem é uma estrutura e também identificar os tipos de apoio que existem. Vamos falar sobre essa estrutura treliçada? Estou dividindo o quadro com você rapidinho, só para ficar mais fácil, porque vocês já viram na aula passada que a professora que vos fala é uma excelente, exímia desenhista, só que é mentira, a professora não desenha nada. Então, para eu não perder muito tempo aqui desenhando no quadro, vamos utilizar esses desenhos já prontos, tá? Qual é a definição de treliça? Por definição, nós temos que a treliça ela é formada por barras esbeltas, ligadas entre si por suas extremidades, formando triângulos ao longo do seu comprimento longitudinal. Aqui, normalmente, essas treliças, elas são utilizadas, hoje as treliças, estruturas treliçadas, estão sendo utilizadas em qualquer área. Até na área de decoração, os designers estão utilizando muito a estrutura treliçada, porque, dá uma olhada aqui, nessa cobertura, normalmente antes ela era utilizada em cobertura de quiosque, galpão ou pontes, mas agora está sendo utilizada em todas as áreas. E olha aqui, nessa cobertura de galpão, por exemplo, a gente está olhando o telhado e na face dianteira e na face traseira, nós temos uma estrutura treliçada. E olha aqui, a estrutura treliçada. Era para ser reto, mas a professora tem problema de destreza. Cada uma dessas barras compõe a estrutura treliçada. Em cada uma dessas barras, elas estão ligadas entre si pelas suas extremidades. E elas são barras longas e esbeltas. O que significa dizer que essas barras são esbeltas? Significa dizer que essas barras são finas, que o seu comprimento é muito maior do que a sua largura. E aí eu tenho a treliça na parte frontal e na parte traseira desse galpão, e elas são ligadas entre si para garantir a estabilidade e distribuição da força
pelas travessas. Só que quem que a gente vai avaliar? Quem que a gente vai analisar? A treliça, porque o esforço principal é aplicado na própria treliça. Por isso que eu estudo a treliça planar. Eu chapo ela num plano e estudo o diagrama de forças atuante nessa treliça, ou seja, o diagrama de corpo livre da treliça do telhado, ou da treliça que nós estivermos estudando. Analisando especificadamente essa treliça aqui, olha como que essas barras estão ligadas de uma maneira mais ampla, né? Então, eu tenho aqui essa barra ligada a essa barra por esse pontinho aqui, ó, tá vendo? Essa barra A está ligada com a barra E, por esses pontinhos aqui. E aí, essa barra aqui está ligada, que está ligada, que está ligada, que está ligada, por todos esses pontinhos aqui. O que são esses pontinhos que ligam essas barras? Eles são denominados de nó, porque são elementos de ligação ou são os locais onde as barras estão unidas. E aí, para que a gente possa avaliar a estrutura treliçada e verificar o seu equilíbrio, a gente precisa entender que se a estrutura toda ela está em equilíbrio, significa que o nó também está em equilíbrio. E aí, a gente precisa identificar cada um desses nós e entender cada um desses nós, quais são as barras que estão alocadas em cada um desses nós, ou comportam cada um desses nós. Com isso, a gente tem que entender, então, que para essa estrutura estar em equilíbrio, o nó também estará em equilíbrio. E quem é o nó? É o ponto de ligação que une as barras que compõem essa estrutura, a estrutura treliçada. Quando a gente fala na estrutura treliçada, eu vou voltar aí a imagem com você, dá uma olhada qual é a forma geométrica que essas barras apresentam. Elas apresentam formas triangulares, não é? Nós vamos aí emendando essas barras, formando triângulos ao longo da nossa estrutura. Por que que a estrutura treliçada ela é muito utilizada e por que que a estrutura treliçada, de uns tempos para cá, ela foi sendo mais e mais e mais e mais utilizada? Justamente por conta dessa forma geométrica que é apresentada na estrutura. Essa forma geométrica triangular, que tem 3 lados, por isso que é triângulo, né? Ela é a forma geométrica mais resistente a esforços. Porque, pensa num triângulo aí, ó. Quando você aplica uma força em qualquer parte do triângulo, ela se redistribui e as partes fazem com que essas forças se restabeleçam ou se reestabilizam. Ela distribui por igual ao longo da estrutura. Se eu tenho um quadrado, por exemplo, dependendo de onde eu aplico a força, ele pode se movimentar, se transformando num losango. Se eu tenho um pentágono, ela pode ali modificar a sua estrutura. Um hexágono, ela é formada por 3 triângulos, então o hexágono também é uma estrutura forte, porque a sua estrutura principal é o triângulo. A partir daí, todas as outras aí que não sejam múltipla de 3 lados, que tem o seu triângulo na sua estrutura fundamental, elas são menos resistentes do que a forma geométrica triângulo. Por isso que a estrutura treliçada, ela é tão utilizada porque por conta ou por relação da sua forma geométrica. A formação do triângulo é a formação geométrica que absorve maior esforço físico com relação aos outros tipos de forma geométrica. É a forma geométrica triangular que mais resiste, é a forma geométrica mais resistente. Agora que a gente entende o que é uma treliça, observa aí comigo na figura de novo, que essa estrutura treliçada, ela está suportada aqui nesse plano que a gente está vendo frontal, por 2 regiões. A região que nós chamamos de A e a região que nós chamamos de E. Essas 2 regiões, elas são chamadas de apoio ou de vínculos estruturais que tornam ou que deixam a minha estrutura em equilíbrio. A obrigação deles é manter a minha estrutura em equilíbrio. E aí, por definição, nós chamamos esses vínculos estruturais que mantêm a estrutura em equilíbrio de apoio. E nós temos apenas
3 tipos de apoio que podem ser utilizados para manter uma estrutura em equilíbrio, seja ela qualquer tipo de estrutura, tá? A gente aqui está falando de uma estrutura treliçada para entender o cálculo na estrutura treliçada, mas os apoios eles podem ser utilizados para quaisquer que sejam as estruturas. O primeiro apoio que a gente tem, ele é conhecido como apoio rolete ou apoio móvel. Eu vou fazer um desenho simples aqui para vocês e depois a gente vai para o quadro que tem outras representações gráficas. O outro apoio, ele é conhecido como apoio fixo ou também apoio de pino. E por fim, um outro apoio que nós temos é o apoio de engaste. Esse apoio de engaste, ele é descrito para a gente como sendo um apoio tridimensional com relação às forças que atuam nesse nosso material. Tá? O que a gente tem aí com relação a esses apoios? Esses apoios, eles indicam para nós quais são as regiões em que não será permitido movimento nessa estrutura. Quais são as regiões em que eles irão reagir para manter a estrutura em equilíbrio naquela direção. Então, quando eu tenho um apoio, significa que eu tenho uma reação para manter aquela estrutura em equilíbrio. E essa reação indica que nessa direção não há movimento. Nas outras podem haver, mas nessa direção não. Quando a gente está falando no equilíbrio de um corpo rígido, a gente não falou que para um corpo rígido no plano, na aula passada a gente estava falando no plano, e aqui a gente está falando que vai trabalhar com as estruturas no plano. Nós temos, para o corpo rígido, a somatória de todas as forças na horizontal é igual a 0, a somatória de todas as forças na vertical é igual a 0, e a somatória dos momentos é igual a 0. Essas são as condições de equilíbrio para um corpo rígido, certo? E é essas condições de equilíbrio que a gente tem que verificar, garantindo que os apoios vão reagir a essas estruturas, mantendo elas em equilíbrio. E aí, cada um desses apoios reagem de uma forma diferente. Começando pelo apoio rolete, que é o nosso apoio móvel, esse apoio, ele vai apresentar para nós somente uma reação. Isso indica que só em uma direção ele vai reagir, fazendo com que aquela estrutura não apresente movimento naquela direção, garantindo o equilíbrio naquela direção. Essa direção é a direção... Opa! Era para ser reto, né? É a direção vertical. Então, no apoio móvel, eu tenho apenas uma reação, que é a reação na vertical. Você não está enxergando com essa caneta aqui, não. Espera aí, que eu vou fazer em preto também, tá? Para que você possa enxergar. Semana que vem eu providencio canetas de outras cores. Mas, ó, então, o apoio móvel, eu tenho apenas uma reação, e essa reação é na vertical. Melhorou a câmera, né? Então, aqui é o meu apoio móvel. Note que eu não coloquei setinha para indicar se esse apoio é positivo, essa reação é positiva ou negativa. Porque se a força for para cima, é positiva. Se a força for para baixo, é negativa. Eu não coloquei essa setinha porque, dependendo do tipo de estrutura que nós estejamos utilizando e estudando, essa reação, para garantir o equilíbrio, pode ser positiva ou pode ser negativa, tá? Por isso, eu deixei ela neutra. Já o apoio fixo, também chamado de apoio pino, ele tem duas reações, uma na vertical e uma na horizontal. Isso significa que ele reage, impedindo o movimento na vertical e na horizontal. Esse é o nosso apoio fixo. E, por fim, nós temos o apoio de engaste, também chamado de apoio engastado. Esse apoio, ele oferece 3 reações. Uma reação na vertical, uma reação na horizontal e também uma reação de momento. Então, esse apoio é o tipo de apoio que impede as 3 reações, ou impede as 3 direções de movimento que um corpo pode apresentar. Lembra nas condições de equilíbrio? Somatória das forças na horizontal, vertical e momento? O apoio de engaste é o apoio completo que impede o movimento nessas 3 direções. O apoio móvel, ele impede o movimento só na vertical,
mas o meu corpo pode apresentar movimento na horizontal ou de momento. O momento é a rotação. O meu apoio fixo, ele apresenta duas reações, ou seja, ele impede o meu movimento na vertical e na horizontal, mas ele permite um movimento de rotação. Já o apoio de engaste é o completo. Ele não permite nem movimento na horizontal, nem na vertical e nem o movimento de rotação, que é o momento. Bom dia, Fernanda! Bem-vinda! Bem-vindo todos aí que eu não dei bom dia ainda. Essa é a descrição dos 3 tipos de apoio que podem suportar uma estrutura: móvel, fixo e engaste. Móvel também é chamado de rolete, o fixo também é chamado de pino e o de engaste ele pode ser chamado também de apoio engastado. Eu vou dividir o quadro com vocês porque nele a gente tem aí algumas relações de outras formas de desenho que esses apoios podem ser mostrados para a gente. Deixa só você fazendo as anotações que você quer aí para eu ir para o quadro. Fica tranquila, Fernanda. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou por aqui, tá? Fizeram as anotações aí? Mais um minutinho para você fazer a anotação? Vou dividir o quadro com você, então, tá? Dividindo o quadro aqui com você, primeiro apoio que a gente tem é o apoio móvel, que também é chamado de apoio rolete. Tá dividindo o quadro, peraí. E você já sabe que esse tipo de apoio, ele tem apenas uma reação na vertical. Tá aí algumas outras formas de apresentação desse tipo de apoio, ó. Eu posso representar, ele sempre vai ter alguma rodinha mostrando pra gente, ou uma superfície abaulada, ou essa descrição aqui de vazio, mostrando que ele pode se movimentar na horizontal. Essas são algumas outras representações para o apoio móvel. Olha o apoio fixo. O apoio fixo, ele também vai ter uma descrição aí de, além dessas, uma descrição de cadeadinho ou de preso, para mostrar para a gente que é um apoio fixo. E, por fim, os apoios de engaste. Esses apoios de engaste, eles podem ser também dados como soldados. Também é uma referência aí nos tipos de apoio. É anônimo, bom dia, quem é você, anônimo? Então, aqui a gente tem que entender que, para garantir a estabilidade de uma estrutura, eu tenho 3 reações, mentira. Eu tenho 3 tipos de apoio que podem ser utilizados como elemento estrutural suportando essa estrutura. Ou eles são do tipo móvel, fixo ou de engaste. Cada um deles reage de uma forma para manter a estrutura em equilíbrio. O móvel tem uma reação na vertical, o fixo tem 2 reações, uma na vertical, uma na horizontal, e o de engaste ele tem 3 reações, uma na vertical, uma na horizontal e uma de momento, impedindo a rotação. Se eles apresentam essas reações, nas outras direções é possível apresentar movimento. Então, o apoio móvel pode apresentar movimento horizontal e de rotação. O apoio fixo pode apresentar movimento de rotação, mas o apoio de engaste não apresenta nenhum tipo de movimento. E as estruturas, elas podem ser classificadas segundo os apoios que as estruturas têm, ou as reações que os apoios oferecem. E elas podem ser chamadas de hipostática, isostática ou hiperestática. Nesse caso, a gente tem que entender a relação do nome. Hipo, pouco, iso, igual, hiper, mais. Vamos entender melhor isso? Deixa eu dividir o quadro aqui com você. Ah, Rodrigo, sério? Mas tá bom, né? Tudo bem, ué? Mas não deixa de assistir, hein? Ó, quando a gente fala sobre essas estruturas classificadas pelo número de reação que possui, eu tenho que olhar a estrutura, verificar os esforços que são atuantes nela e quais são as reações que os apoios apresentam. Para as estruturas hipostática, lembra hipo é pouco? Então, elas possuem vínculos poucos para garantir a estabilidade. De uma forma bonitona, para a gente falar isso, elas possuem vínculos insuficientes para garantir a sua estabilidade. As estruturas isostática, iso igual, elas possuem vínculos necessários para garantir a sua estabilidade. E, por fim, as estruturas hiperestáticas, hiper mais, lembra do
Essas estruturas hiperstáticas, o que nós temos? Que essas estruturas possuem maior número de vínculos para garantir a estabilidade. E aí, a estrutura A, ela é a representação de uma estrutura hipostática. A estrutura B é a representação de uma estrutura isostática. E a estrutura C é uma representação de estrutura hiperestática. Bem-vindo, Claudemir! Nesse caso aqui, dos tipos de estruturas que nós temos, a gente vai focar a compreensão de calcular as reações nos apoios de uma estrutura isostática, que é aquela estrutura em que ela tem para nós a igual quantidade de reação para que possa manter a minha estrutura em equilíbrio, ou seja, são reações necessárias para manter a minha estrutura em equilíbrio. Eu vou dividir o quadro com você para que a gente possa fazer um exercício do cálculo de reação de uma estrutura. Nesse caso, a gente vai fazer o cálculo de reação para uma estrutura em viga, para depois a gente calcular na estrutura treliçada, tá? Vou dividir aqui com você. Enquanto você olha esse corpo que está sobre forças, eu vou apagando aqui meu quadro para que a gente possa desenhar aqui. O que é importante você relembrar da aula passada que a gente viu? Aqui eu tenho forças distribuídas e eu preciso concentrá-las. Lembra da regrinha da distribuição? E aqui eu tenho um apoio A e aqui eu tenho um apoio B. Primeira coisa que eu preciso fazer é identificar o corpo, se ele é uma estrutura de ponto material ou uma estrutura de corpo rígido. Nesse caso, quem que a gente está estudando? Nós estamos estudando essa viga cinza aqui, ó. Essa viga cinza, ela é um corpo rígido, porque eu não posso deixar de levar em consideração o seu tamanho e forma. Então, as condições de equilíbrio serão, ai, que letra medonha, somatória nas forças na horizontal é igual a 0, somatória das forças na vertical é igual a 0 e a somatória dos momentos é igual a 0. São essas as condições de equilíbrio que a gente precisa avaliar, certo? Primeiro passo. Para calcular a reação, é sempre essa receitinha de bolo. Vai anotando aí. Segundo passo, eu tenho que olhar os apoios da minha estrutura. Primeiro, o apoio A é um apoio fixo. Se ele é um apoio fixo, ele tem uma vertical e uma horizontal. Era para ser reto, mas enfim. E o apoio B é um apoio móvel. Se ele é um apoio móvel, ele só tem uma vertical. Para eu não confundir as verticais, nesse apoio A eu vou chamar de vertical A e horizontal A. E no apoio B eu vou chamar de vertical B. E aqui em cima eu tenho as forças aplicadas no meu material, na minha viga. Se essas forças elas fossem concentradas, eu já partia para o abraço e já saía calculando aí as reações dos apoios. Mas, consegue sim, Claudemir, elas ficam aí disponibilizadas para você no AVA. Mas, como essas forças elas são distribuídas, eu preciso concentrá-las. E primeiro eu tenho que verificar quem são essas forças. Eu tenho aqui, aparentemente, a gente tem duas forças, não é? Mas na verdade eu tenho 3. E olha aí, vou mostrar para vocês, fazer junto aqui para depois a gente ir para o quadro, quem são essas forças. Aqui está começando bem no comecinho, essa força está começando bem na nossa estrutura, né? Então ela começa do 0 da força e chega até em 8. Então eu tenho essa força aqui, que eu estou chamando de força 1. Ela é uniformemente variada. E aqui, nessa outra força, o que eu tenho? Vou fazer de verde. Ela não começa... Eita, a professora tem problema de retesa mesmo. Ela não começa no 1, não. Ela começa no 4, ó. Então, aqui eu tenho duas forças escondidinhas. Uma que começa no 4, que vai até o 8. Essa é a força 2. E uma outra força, vou fazer ela de amarelo escuro. Ela é uma força, aqui, ó, uniforme. Essa força aqui eu vou chamar de 3, que vai do 0 até 4. Então, eu tenho 3 forças para calcular. Aqui, eu achava inicialmente que era 2, mas você vê na interpretação do problema que a gente viu que são 3. Então, para a força 1, eu preciso manter ela ou torná-la concentrada. Como que eu faço isso? A força 1 é um triângulo, então é a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2.
Quem é a minha base? A minha base, ela é esse tamanho aqui, ó, 3 metros. Então, base vezes altura. Quem é a altura? O valor máximo de força. Então, 3 vezes 8 dá 24. Dividido por 2, porque é um triângulo, 12. Então, essa minha força em 1, ela é 12 newton. E essa força, 12 kilonewton, né? Não posso esquecer do quilozinho aqui. E essa força de 12 kilonewton, ela tem que ser aplicada a 1/3 do lado maior. Já a gente aplica ela, que eu vou aplicar aqui no quadro. A próxima força é a força 2. Ela também é triângulo. Quem é a base do triângulo? 3. Quem é a altura? A força começa em 4 e vai até em 8. Então, quem é essa altura? É essa diferença aqui, que é um valor de 4. Como que eu calculo essa força concentrada? Base 3 vezes a altura 4, como é um triângulo, divido por 2. Então, essa força é de 6 kN. E, por fim, nós temos a força 3, que é uma força, ficou ruim essa cor, né? Que é uma força uniforme, um retângulo. Então, é a base vezes a altura do retângulo. Quem é a base? 3, a altura 4, então essa força é 12 kN. Quando a gente tem uma força linear, uma força distribuída, Claudemir, poderia usar assim o trapézio. Eu acho mais fácil a gente ir separando as forças, mas você pode usar o trapézio. É sim, ô Maísa, o exemplo de uma fechadura é válido para um conceito de apoio fixo. Aqui, quando a gente tem as forças variadas, é aplicada a 1/3 do lado maior. Quando a gente tem as forças uniformes, elas são aplicadas no centro da distribuição. Então, aqui, a gente aplica essa força no centro da distribuição. A outra força, verdinha, é 1/3 do lado maior. Aí eu tenho que dividir a base em 3 e aplicar 1/3 do lado maior. E a força azulzinha também é 1/3 do lado maior. E como que vai ficar essa distribuição aqui? Vou fazer aqui no quadro para vocês. Espera aí que eu já divido o quadro com vocês, só para eu fazer o desenho aqui. Então, eu vou fazer o desenho. Que desenho que é esse que eu vou fazer? O diagrama do corpo livre. Tem uma pergunta aqui, Anônimo, já te respondo, tá? Vou fazer o diagrama do corpo livre, que é o desenho em que eu estou aplicando as forças no corpo. No ponto A, eu tenho uma reação vertical em A e uma horizontal em A, e no ponto B, eu tenho uma vertical em B. Aí, eu tenho a distância de 2 metros do ponto A, uma força aplicada, e essa força é a força 1, de 12 kN. Depois, eu tenho 3 metros a 4 metros do tamanho do apoio A. Por que 4 metros? Porque até aqui é 3 metros, a 1/3 do lado maior, mais um daqui, ó. Então, a 4 metros, eu tenho uma outra força aplicada, que é a força 2, de 6 kN. E depois, 1 metro, 3 metros, como aqui é aplicado no centro, a 3 metros do final da barra, eu tenho uma outra força aqui aplicada. E essa força, ela é de 12 newton. Então, se a gente for colocar a distância, aqui eu tenho 1,5 metro de distância. Vou colocando aqui, já eu mostro para vocês, tá? 1,5 metro. Aqui eu tenho 2 metros. Aqui eu tenho mais 1 metro. Então, aqui eu tenho 0,5. Deixa eu dividir o quadro com vocês. No caso do trapézio, você precisa avaliar. Normalmente, ela é assim, 1/3 do lado maior. Então, tá aqui, ó, meu diagrama do corpo livre. E aí, eu tenho as forças aplicadas segundo as quais a gente achou.
Então, eu preciso saber quais são as distâncias para eu poder calcular o momento. E agora que eu tenho as 3 forças aplicadas na parte superior e as reações nos apoios, eu posso aplicar as condições de equilíbrio. Primeira condição de equilíbrio, somatória das todas as forças na horizontal é igual a 0. Olhando meu diagrama do corpo livre, eu só tenho uma força na horizontal, que é HA. Para que essa força, para que nessa direção esteja em equilíbrio, HA tem que ser 0. Segunda condição de equilíbrio, somatória de todas as forças na vertical é igual a 0. Todas as forças que estão de pé. VA e VB são as reações dos apoios. Eu não sei se VA é positiva, eu não sei se VA é negativa, do mesmo jeito de VB. Só que eu vou considerá-las como positiva para que a gente possa aí fazer o cálculo. Se elas forem negativas, lá no final elas terão um valor negativo. Então, vou colocar aqui VA mais VB. E aí eu tenho essas mais 3 forças que elas estão apontando para baixo. Se apontar para baixo, ela é negativa. Então, eu tenho a força de 12 kN, 6 kN e 12 kN. Então, menos 12 kN, menos 6 kN, menos 12 kN. Isso tudo é igual a 0. 12 com 12 dá 24, com 6 dá 30. É isso, né? É isso, 12 com 12, 24, com 6, 30. Negativo, passo para lá positivo. Então, VA mais VB é igual a 30 kN. Eu não sei quem é VA, eu não sei quem é VB. Então, eu vou para a terceira condição de equilíbrio, que fala que a somatória de todos os momentos é igual a 0. E como eu estou considerando que a minha estrutura está em equilíbrio, eu posso escolher qualquer ponto para fazer essa somatória. Qualquer ponto que seja o meu eixo de rotação. Então, eu vou escolher no ponto A, que é esse ponto aqui, ó. Assim, eu tenho que olhar todas as forças que produzem o torque. Quais são essas forças? Nesse caso, vertical. Força VA vezes a distância, que é 0. E agora, eu tenho que olhar qual é o sentido de rotação dos corpos. Para essa força VB, considerando ela positiva, ele rotacionaria no sentido anti-horário. Então, esse momento é positivo. Aí eu faço a força VB vezes a distância até a direção da aplicação da força. E essa direção do nosso eixo de rotação é 3 metros. Próxima força, tanto a de 12 newton, quanto a de 6 newton, quanto essa outra de 12 newton, com relação a esse eixo de rotação, será uma rotação no sentido horário. Se é rotação no sentido horário, o momento ele é negativo. É essa análise de sinal que você tem que fazer. Então, nesse caso, eu tenho essa força de 12 kN vezes a distância. A distância desse ponto até o ponto A é de 4,5. Menos a força de 6 kN vezes a distância desse ponto até o ponto A é uma distância de 2, 3 metros, 4 metros, é isso? 2, 3, 4 metros. É isso mesmo. Menos, eu vou colocar aqui embaixo, 12 kN vezes a distância aqui de 2 metros. Tudo isso tem que ser igual a 0. Quem que nós teremos aqui? VA vezes 0 é 0. VB vezes 3 vai ser igual. Vou fazer essas multiplicações, depois você faz aí com mais calma, tá? Então, nós temos aqui essa primeira multiplicação. 12 vezes 4,5. A outra, 6 vezes 4. E a outra, 12 vezes 2. Isso tudo dá 90,2. Tá negativo para cada igualdade, passa para lá positivo, 90,2 newton. Quem é meu VB? Meu VB, a reação em V, ela vai ser esse 90,2 newton dividido por 3. E isso dá um valor de aproximadamente 30 kN, né? É quilonewton, a professora está esquecendo do quilo, desculpa aí, mas é quilonewton. Achei quem é a minha reação em B. Eu preciso saber quem é a minha reação em A. Então, eu venho, sei que VB é 30 kN, volto nessa equação aqui, ó, e vejo qual que é a minha reação em A. Nesse caso aqui, eu tenho que VA mais VB é igual a 30. Se VB é 30, quanto vale VA?
VA, nesse caso, vai valer 0. Depois, eu fiz o conta meio correndo aqui, por conta do tempo da nossa aula. Depois, você refaça essa conta aí, para que a gente possa encontrar os valores de VA e VB, e aí você coloca também, para conferir os seus dados, lá no Vigo Online. Entra naquele site do Vigo Online, monta a estrutura e verifica quais são os valores de VA e VB. Caso der diferente, porque eu fiz esse cálculo de momento um pouco rapidinho aqui, na calculadora e tal, me pergunta na próxima aula que a gente começa a aula fazendo esse exercício. Qual é o intuito agora? A gente entendeu qual é o cálculo da reação de apoio. Anônimo, por que nós temos 3 forças? Porque as forças que são variadas, ou elas são do tipo triângulo, ou elas são do tipo retângulo. Forças do tipo trapézio, espera aí que a professora não sabe desenhar. Forças do tipo trapézio, elas indicam que nós temos 2 forças atuando junto, a do tipo retângulo e a do tipo triângulo, tá? Por isso que ali a gente encontrou 2 forças atuantes, porque nessa região aqui, ó, essa região aqui, eu quero outra cor. Essa região aqui, ela é um trapézio, então ela é composta por 2 forças, uma retângulo e uma triângulo. Na próxima aula, a gente vai começar a aula fazendo o cálculo de reação para as estruturas treliçadas, porque agora você sabe quem são os apoios e sabe aplicar os cálculos de reação para qualquer que seja uma estrutura. É assim que a gente faz o cálculo de equilíbrio, buscando o equilíbrio na horizontal, na vertical e de momento para encontrar quaisquer que sejam as reações dos apoios. Então, a gente começa a próxima aula aplicando isso em uma estrutura treliçada, tá bem? Faça depois, por favor, esse cálculo manual e depois no Vigo Online, para vocês aí interagirem e verificar se o resultado está certinho. Se de tudo não entendeu, a gente volta e faz esse cálculo novamente na próxima aula, tá bom? Nossa aula está acabando, gente, passa muito rápido, é tão bom estar aqui com vocês no sábado de manhã. Mas a gente vai se ver na próxima aula e vai falar sobre o cálculo da estrutura treliçada, então, na nossa próxima aula, tá bem? Um ótimo final de semana para você, um bom sábado, um bom feriado que está chegando aí. Eu te vejo semana que vem. Obrigada, Claudemir, obrigada, galerinha, pela participação e até semana que vem. Bons estudos, bom descanso, bom feriado. Até sábado que vem. Beijo, até mais. Tchau, tchau.